Olá a todos, aqui é Lee Carroll. Estamos fazendo outro programa chamado Streaming com Lee. Esse é um programa gratuito. E isso será algo que realmente gostei, porque eu falarei com Marilyn Harper. E esse é gratuito para todos, entre Marilyn e eu. O que faremos é simplesmente falar sobre canalização, sabe? Isso é um mistério para muitas pessoas e você pode gostar da canalização, você pode sintonizar para a canalização, você pode ter ouvido isso muitas vezes. Canalização vai de um lado para o outro, mas eu quero que este seja a história de dentro, de algumas das coisas que aconteceram talvez, ou como é, e eu vou guiar alguns desses temas, de forma que você possa ouvi-lo. Marilyn Harper é alguém que eu conheci há muitos anos. E eu posso me lembrar da primeira vez que eu ouvi canalizar. Eu fiquei tão enamorado por vários motivos. Em primeiro lugar, eu tive um incrível sentimento de diversão. E é isso que eu adoro. É a canalização, sabe? Cryon é profundo. Ele não é tão divertido quanto Marilyn é. E então, há muitas diferenças entre como se sente, como começou e tudo isso. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, então, eu vou trazer Marilyn e dizer olá para ela. Então, Marilyn, você está aí? Eu estou aqui, olá ali. Ah, você está aí, que bom. Ah, você está muito bem. Quer dizer, normalmente você... Não é que você não apareça linda, mas você está muito bem. Muito obrigado, eu adorei o azul. Obrigado, Lee. Como você pode ver, meu microfone está correspondendo com minha roupa. Eu vi isso, seu microfone está correspondendo à sua roupa. Sabe, nós fizemos um programa, você e eu, antes. É um tipo de situação de pay-per-view em meu website, que é o programa Beginnings, onde você conta toda a sua história, seu background. Nós não faremos isso hoje, porque eu quero ficar mais focado em como é canalizar. Mas as pessoas que sabem como o Cryon começou, isso é completa e totalmente diferente de qualquer coisa que aconteceu com você. E essa é uma das coisas que eu falarei neste momento, antes de irmos além, é que eu descobri que cada canal, cada canalizador com quem eu trabalho, tem diferentes começos e backgrounds. E, na verdade, eles até mesmo sentem-se diferentes com relação às canalizações. E sabe como é. E você se lembra quando todos nós estivemos no palco em Sedona, havia 12 de nós? Sim. Aquele foi o momento que eu acredito que minha vida inteira mudou. Foi algo enorme para mim, eu me lembro muito bem. Bem, nós temos a oportunidade de... Uma das coisas que eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de ouvir e sentir, estar no palco juntos. Nós pudemos sentir a energia dos outros canais conosco, lado a lado. E foi tão diferente. Era tão diferente, era amoroso, e o que eu gostei é que todos nós tínhamos coisas similares para dizer de várias formas. É aí que eu percebi também que o humano desempenha uma parte importantíssima na canalização. Não é uma possessão e uma entidade entra, sabe, e o ser humano começa a se retorcer e algo sai. É como nos filmes. É tão diferente, mas requer a consciência dos seres humanos e a sabedoria e a sua natureza de velha alma para poder canalizar de forma correta. Então eu quero falar sobre os começos, apenas um pouco com você, porque eu sei que precisamos conhecer muitas coisas. Você, o que te impulsionou para isso, que talvez seja difícil, é a experiência de walk-in, de entrante. Estou certo quanto a isso? Sim, isso está correto. Eu, na verdade, tive a experiência de walk-in, de entrante em 1993. Eu despertei para aquele fato em 1996, então por quase 3 anos eu estava tentando entender o que estava acontecendo comigo e por que tudo estava tão diferente. Mas uma vez que eu despertei, as coisas realmente simplificaram para mim. E eu me coloquei em uma jornada espiritual, como eu digo. Eu não tinha nenhuma ideia do que estava reservado para mim naquele momento. Se eu soubesse, talvez não sei o que eu fizesse. Há muitas diferenças reais, não apenas em sua personalidade, mas que foi sobre essa questão de usar apenas vermelho, algo assim. Sim, exatamente. Depois de eu ter tido a experiência de walk-in, mesmo antes de saber que eu tinha tido essa experiência de entrante de walk-in, eu não podia usar vermelho, eu não conseguia usar vermelho e realmente não podia usar preto. E antes de eu ter feito o walk-in, eu podia usar preto e vermelho por todos os dias e sem repetir nenhuma roupa, mas depois foi como se de repente eu precisava ter uma roupa pastel, rosa para ir trabalhar. E eu comecei a querer tons pastéis e realmente
foi apenas nos últimos 10 anos ou 12 anos que eu tenho sido capaz de usar tons mais de joia novamente. Mas eu sempre comecei a usar vermelho, como você sabe, no último ano apenas. É uma daquelas coisas que tem sido, eu quero dizer, toda minha personalidade mudou. Depois de eu ter tido a experiência de walk-in, minha energia mudou, meus talentos e habilidades mudaram. Eu não tinha as mesmas habilidades. E sabe, se isso não tivesse acontecido comigo ali, eu acho que eu não teria acreditado nisso. Eu concordo com você. E para mostrar a profundidade disso, há uma história que eu já ouvi você contar a respeito do seu filho. Encontrando você em algum lugar, depois de você ter tido a experiência do walk-in, ele olhou para você e disse: "O que você fez com minha mãe?" Exatamente. Foi um pouco traumático para nós por um tempo. No entanto, a coisa interessante é que depois dele se aclimatar, se acostumar a isso, depois de ficar mais confortável com isso, ele me disse que ele sabia quando aquilo aconteceu. E foi alguns anos antes dele perceber que aquela foi a mudança, porque eu estava tendo complicações após uma cirurgia e ele entrou no hospital, na sala do hospital, e disse: "Aquela mulher que está ali não é minha mãe." E então, quando ele fez a pergunta: "O que você fez com a minha mãe?", eu tive que realmente entrar naquela energia e perceber que o walk-in, a entrante, tinha sido a mãe dele em muitas vidas, mas nós nunca tínhamos envelhecido juntos em vidas passadas. Adorei isso, sabe? Cryon diz que não é uma troca de alma, como algumas pessoas pensariam. Nós somos tão lineares da forma como pensamos, ou é um ou é outro. Na verdade, é uma fusão de alma. E para tornar ainda mais profundo, poderia ser você no passado retornando, e de várias formas que poderiam ter acontecido, você com você. Isso então entra na área que Cryon chama, que diz que há muito mais na alma, mais camadas do que pensamos, e então aqui está você. Eu diria que ao invés de um walk-in, uma entrante, você foi realçada. Você é a Marilyn realçada, amplificada. E então, qual é a primeira canalização que você pode se lembrar que você fez? Bom, foi uma experiência muito incomum. A primeira vez, antes de Adironda ter chegado, eu despertei em 1996, eu fiquei sintonizada com um mestre de reiki em 98, mais ou menos, e eu estava fazendo uma sessão de reiki com uma pessoa, e essa pessoa estava em minha maca, porque eu estava fazendo sessões de reiki de forma bem regular, e estava trabalhando numa estação de rádio. E eu ouvi uma voz dizendo: "Meu nome é Serapis Bey. E eu gostaria de falar diretamente com a pessoa que você tem sob sua maca e usar você como um canal." Bem, de 1996 a 1998, eu tive muitas pessoas, psíquicos, leitores de energia, e pessoas, leitores de tarô, e eles diziam: "Você é um canal, você precisa se conectar com uma forma não física." E eu dizia: "Como assim? Eu acho que não." E então, quando Serapis Bey, que eu não tinha nenhuma ideia de quem era naquele momento, quem Serapis Bey era, eu argumentei com ele. Eu não sabia quem ele era. E eu disse: "Não, é apenas uma mulher que argumenta, é só isso." Desculpa? Não, eu não disse nada. Bom, eu argumentei com Cryon, também discuti com Cryon. Eu sei exatamente o que você está dizendo. Você sabe o que eu quero dizer. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Agora, porque isso é apenas sobre os começos e nós estamos indo para um lado e para o outro, deixe-me dizer então, para mostrar às pessoas quão diferente isto é. Para mim, quando eu comecei a canalizar, não houve nenhuma voz, não houve nenhum walk-in, nada. Aqui estou eu, um engenheiro, nos meus 40 e poucos anos, com uma carreira, e eu adorava minha carreira, e todas as questões de nerd, tudo aquilo. Quando eu precisei descobrir, e algumas coisas me forçaram a fazer aquilo, e eu farei um show sobre isso, sobre os começos de Cryon. Quando eu fui forçado a sentar naquela cadeira,
Eu não ouvi nenhuma voz, nada aconteceu, não houve nenhuma comunicação de forma alguma. Simplesmente houve aquele banho de amor que veio sobre mim de uma forma que eu nunca tinha sentido nada como aquilo antes. Eu quero dizer, foi surpreendente, surpreendentemente diferente de qualquer coisa. E aquilo não me amedrontou, eu só me sentia como se eu simplesmente me derreti e chorei. E aquele foi o sinal. E não se pode fingir aquilo. Então, quando aconteceu várias vezes, não se pode fingir aquilo. Eu sabia que algo estava lá, então para mim, eu precisava ser aquecido como um homem, como um cara com um cérebro de engenheiro. Eu chamo um cérebro de homem, membrane. Eu precisava ser aquecido, literalmente, por anos antes de eu poder abrir minha boca e canalizar. Eu direi, minha primeira vez. Mas antes de fazer aquilo, eu estava escrevendo. O livro 1 foi escrito. Não é uma transcrição, a não ser um único capítulo, que foi minha primeira canalização. Eu tinha escrito o livro e havia um grupo metafísico em San Diego, um grupo de metafísico muito elevado chamado Grupo Temple, e eles se encontravam todo mês, e aqueles eram os pensadores metafísicos mais elevados daquela cidade, e eles se encontravam e eles me pediram para ir e canalizar em frente a eles. Você pode imaginar, porque eles estavam vendo o que estava no livro. Isso foi antes do livro ser publicado, eles estavam vendo os rascunhos, e eles disseram, nós queremos ver e ouvir. E eu direi a vocês minha reação inteira naquele momento. Primeiro, eu fiquei cheio de medo, eu nunca abri minha boca para canalizar, e o que aconteceu naquele dia é que eu fiquei tão amedrontado. E Cryon chegou, e o que é que ele tenha dito está no livro, e ele deu uma mensagem. E quando ele terminou, eu pensei, essa é a coisa mais estúpida e absurda que eu já fiz. Eu estou fazendo isso, aquilo, estou tremendo. É claro que eles vão me bater na cabeça e dizer, mantenha o seu antigo emprego, garoto. E eu sabia que aquilo aconteceria quando nós terminássemos. E coletivamente eles retornaram e disseram, nós temos esperado por você. E eu não posso dizer a vocês como aquilo me fez sentir. A não ser que aquilo me amedrontou mais ainda, porque aquilo significava que eles queriam que eu continuasse. Aquele foi o início para mim. E aquilo então eu fui para Del Mar, Califórnia, pequenos grupos, menos de 10 pessoas. Jean Tauber era minha esposa e estava me ajudando, e ela era aquela que realmente abriu a porta para mim. E ela ajudou a reunir aqueles grupos, e eu precisei mudar de camisas, por assim dizer, entre as sessões, porque eu canalizava por um pouco e não é nada como vocês ouvem hoje. Era estranho, era esquisito, e Deus abençoe aquelas pessoas que me ajudaram e ouviram e compreenderam o que estava acontecendo. Eu estava praticando. É isso que estava acontecendo. Então eu quero perguntar a você. Ficou mais fácil falando sobre prática, mesmo antes de falar sobre entidades que vieram e tudo, conforme você canalizou? Houve um tempo onde era mais difícil, talvez, depois ficou mais fácil, ou sempre foi da mesma forma? Mudou drasticamente, na verdade. No início, depois de meu encontro com Serapis Bey, foram quase 6 meses depois daquilo que a Adironda chegou. E era tão estranho porque ela veio a convite. Porque... Convite de quem? Seu? Bem, em algum nível precisava ter sido meu. No entanto, eu não estava consciente de que eu estava convidando-os. Nesses 6 meses, entre quando o Serapis Bey chegou, que era um dos mestres ascensos, hoje eu sei, e a Adironda, eu não acho que eu estava completamente presente. Eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava vendendo propagandas para estações de rádio, eu estava dirigindo por ali, e eu despertava e pensava, onde eu estou? O que não é uma coisa muito boa, e eu não acho que eu estava presente e o universo. Uma outra coisa que estava tentando chamar minha atenção, mas eu não acho que a Adironda sabia como se comunicar comigo, porque eu não estava prestando atenção. E meu estéreo ligava todos os dias às 4h44 da manhã para tocar música rock. Mesmo quando eu tinha desligado o rádio, ele ainda ligava às 4h44 da manhã. Eu não quero conhecer essa parte, é muito estranha. Desculpe. Mas o universo meio que arranjou para que eu encontrasse uma mulher chamada Alexis, e
eu a convidei para permanecer na minha casa, o que é uma história totalmente diferente. Nós falamos sobre isso no show dos começos, do Beginnings, e ela podia dizer que eu não estava presente. E ela sabia o que fazer a respeito daquilo. E ela pediu para eu deixar meu ser consciente de lado e pediu para conversar com quem quer que estivesse presente. E a energia foi tão imensa, tão grande. Foi como uma energia do tamanho do Texas, movendo-se através da minha garganta. E foi tão grande. E eles vieram imediatamente, eles disseram, nosso nome é Adironda, nós somos representantes de um conselho de seres de luz que já estiveram na forma física e também arcanjos. E esse veículo, Marilyn, é como eles me chamam, ela é uma ativadora e as pessoas no planeta não estão recebendo rápido bastante, então nós vamos amplificar essa ativação, essa energia de ativação, e nós faremos isso em grupos. E eu tive então meu primeiro grupo 5 dias depois, então foi como uma educação rápida, não é? Eu quero fazer uma pergunta agora. Nós já falamos sobre isso. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre Serapis. Serapis Bey vem sempre ou você terminou o trabalho com Serapis? Não. Eu não acho que ele tenha vindo individualmente novamente. Eu acho que aquela foi para aquela pessoa. Eu quero dizer, novamente, eu não tenho nenhuma ideia quem era Serapis Bey. Ele é um dos mestres ascensos. Mas eu acredito que aquela foi a abertura. Eu acho também, que aquela foi, vamos dizer, ele é um especialista em aberturas. Agora, Adironda. Eu quero saber por que a Adironda é tão engraçada. Eu quero dizer, o que você sente sobre isso? E você acha que é uma extensão? Se a Adironda tivesse vindo para outra pessoa, não seria tão engraçado, mas com você tudo bem, porque você é uma pessoa divertida, engraçada, então isso funciona. Eu quero dizer, como você se sente com relação a isso? Sabe, é muito interessante, no início, bem no início, a Adironda falava de forma muito lenta. Eu podia literalmente sentir uma tradução de qualquer que fosse a língua que ela estivesse expressando para o inglês, às vezes. E ela falava de forma muito lenta. E eu estava em um grupo canalizando que, na verdade, provavelmente foram 2 ou 3 semanas depois de eu ter canalizado a primeira vez. E era um grupo, havia 22 pessoas lá, eu lembro, porque eu sempre presto atenção nos números. A Adironda faz isso também. E aquilo foi antes de eu abrir meus olhos e antes de eu me mover enquanto canalizo. Foi como se a Adironda, de alguma forma, não fizesse a conexão entre meu corpo físico e eles. Posso comentar sobre isso? Claro, eu ouvi você dizer isso antes, e isso me tocou agora. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. Mesmo no início, Cryon é quase como se eu tivesse informação e ela precisava haver uma tradução. E então havia um longo vácuo, uma pausa. É quase como se ele precisasse me dar aquilo uma diferente língua para que eu pudesse dizer. Então não era exatamente em tempo real com Cryon. Era quase havia um delay para que houvesse uma tradução. Então, sabendo disso, e como eu sentia, e como eu estou respondendo agora aquilo que você me disse várias vezes, aquele foi o caso. Eu acho que éramos nós aprendendo a língua. E então, lentamente, nós captamos a língua e estamos aprendendo como traduzir línguas multidimensionais para que possamos tê-la em tempo real. É assim que eu sinto a respeito. Sim, isso é fascinante, porque eu acho que você é a única outro canal com quem nós realmente falamos a respeito das similaridades naquele tipo de experiências, onde no início era quase como estivéssemos traduzindo aquela linguagem não linear para algo linear. Eu também acho. Eu tenho certeza que você ensina uma aula sobre como canalizar. Provavelmente isso é algo que as perguntas que você recebe dos seus alunos quando você está lá, eu posso enfatizar o bastante baseado naquilo que eu já vi a partir da minha experiência, é que uma vez que você começa a compreender a intuição e como ela funciona e qual a sensação, o próximo passo é praticar, precisa ser. Para poder... Porque isto não é uma função normal para um ser humano.
além da parte intuitiva, que é normal, traduzir aquela intuição em algo literal e canalizar algo que você não sabe a respeito. Nós sabemos que isso é possível, mas você precisa praticar aquela tradução. Isso faz sentido para você? Sim, faz sentido perfeito. E é por isso que quando você me perguntou sobre por que a Gironda é engraçada, eles perceberam, e eu me lembro do momento, porque eu me sentei na parte de trás, no fundo, e foi aí que quando eles tinham seus olhos fechados, eu não estava movendo o meu corpo, e eles disseram algo. Eles não sabiam o que era o humor. Eles eram muito sérios, e eles disseram algo. E alguém no grupo riu. E então eles tiveram essa reação. Com meus olhos fechados, é como se eu estivesse olhando para a pessoa, voltado para a pessoa, e eles disseram: o que é aquele ruído vindo desse buraco na sua face? Eu quero dizer, eles pareciam não ter a língua para descrever as partes do corpo humano, e eles disseram: bem, eu disse, aquilo foi uma gargalhada, eles disseram: bem, você percebe que quando vocês riem, o seu chakra cardíaco abre-se imediatamente, e seus próprios guias começam a fazer o trabalho de alma com seu coração que você está pedindo que seja feito? E aquela foi a primeira vez que a Gironda estava fazendo aquela conexão. E então eles perceberam que toda vez que as pessoas riem, seu centro cardíaco abre. Então, se você está trabalhando no corpo emocional, a Gironda e todo o conselho trabalha no corpo emocional, então isso é muito importante. E sabe, eu acho que Cryon é mais um canal informativo. Eu sempre pensei que a Gironda é um canal curativo. Sabe, há algumas diferenças. Vamos falar sobre as diferenças por um momento. Aqui está uma grande diferença. As pessoas me veem, eu estou na cadeira, eu apenas temo Cryon, não tem ninguém mais, não há nenhum conselho, eu fecho os olhos. Quando você vem, seus olhos estão bem abertos, e nós não podemos mostrar aqui nesse show, mas em vídeos que nós temos, você caminha pela sala, você conversa com as pessoas durante a canalização, você balança espadas para suas espadas de selenita, se as pessoas não viram ainda, e é quase como se houvesse uma vasta diferença, mas a maior de todas é que você pode mudar de canais na mesma sessão. Como você faz isto? Sabe, é a coisa mais fascinante, porque eu estou ativo interiormente, e eles estão, lá está a Gironda, o conselho está lá presente, e é como, a sensação é como se a Gironda estivesse se comunicando, e de repente, uma outra energia que está no conselho, há vários tipos, eu posso sentir todos eles, sempre que estou canalizando, mas é como se eles se apresentassem e eles tocassem a Gironda e eles então entram. E agora a energia muda completamente na sala. Posso falar sobre isso? Eu adoraria de ouvir quais são seus pensamentos da primeira vez que eu experimentei a mudança entre a Gironda e Yeshua. Eu acho que pode ter sido em Israel, eu me esqueci. Mas, eu estou tendo arrepios agora. Eu também. Porque a Gironda simplesmente parou. A Gironda não disse namastê, ou olá, adeus. Ela simplesmente, no meio da frase, houve uma parada. E então houve esta longa pausa, mais longa do que o normal. E então entrou essa energia que é tão doce, tão suave e tão amorosa de Yeshua. E aquela foi a primeira vez que eu ouvi, eu experimentei isso com você sentado ao meu lado. Muitas vezes agora. E é tão doce. E as pessoas sentiram e elas reagiram àquilo. E a energia é vastamente diferente do que a Gironda, imensamente diferente. E então, a parte engraçada é que quando Yeshua terminou, a Gironda entra com a carga plena, com o seu humor total, sabe? Às vezes é até mesmo engraçado, mas é isso que eu vi. Qual é a sensação disso para você? Sabe? Quando Yeshua vem, Yeshua e a energia de Yeshua, é provavelmente Yeshua, Jesus. Eles começaram a chamar a si mesmos de Yeshua quando eu fui para Israel. E eles disseram, sabe, Jesus, na verdade, não é a forma como nós dizemos nosso nome. A forma como eu digo meu nome. Meu nome é Yeshua ben Joseph de Nazaré. Ok. E o sentimento
Com a Gironda é muito fisicamente tensa em meu corpo, sabe? Ela é tensa fisicamente e eu posso ir para o lado, mas com Yeshua, na verdade, ele traz minha energia para dentro. E é de repente, eu não tenho nenhum aviso, eu não tenho nenhum ok, então agora nós vamos ir conversar por um tempo. Nada, é como você disse, no meio da frase, e eles fazem aquela transição e é tão vasta, e tão amorosa, e tão suave, é como... E você sente isso na sala, e então é tão estranho porque as pessoas nem mesmo saberão quem está falando, mas elas começam a chorar. E porque seu coração está sendo abraçado, sustentado por Yeshua, e a energia está sendo sustentada por Yeshua, eu estou com ciúmes, com inveja. Porque há algo mais aqui também. No processo de canalização há algo mais acontecendo. Eu tenho canalizado ao seu lado. Quando a Gironda fez algumas coisas engraçadíssimas e disse algumas coisas muito engraçadas, que foram muito divertidas. E às vezes, literalmente inapropriadas. Você sabe do que estou falando? Sim, eu sei. Eu sei. Em termos de linguagem e tudo mais. E as pessoas estavam lá. Então você sai da canalização e você não se lembra de nada. Eu não me lembro de nada. Nós precisamos tocar de volta para você compreender o que tinha acontecido. Você simplesmente não estava consciente daquilo. Não. Eu quero dizer, nós falamos sobre isso em algum ponto. Eu posso abrir meus olhos e mover por ali, mas eu não me lembro de nada. E você disse que você negociou isso como, tudo bem, eu também gostaria de negociar isto. Ouça, eu negociei a partir do medo. E eu falei com as pessoas sobre isso. Isso é Lee Carroll, que não queria ser um tolo para Deus. Dizendo, sabe, eu quero estar lá, eu quero ouvir tudo, eu quero checar a informação. Sabe, isso é o cérebro do homem funcionando. Sabe, você não vai me controlar. E eu não compreenda que não há nenhum controle. É uma mensagem bela e amorosa, mas é assim que eu estabeleci. E Cryon disse, tudo bem, você terá seus olhos fechados na cadeira. E eu disse, tudo bem. Esse é o combinado. Mas quando eu vejo o que você faz, e então eu percebo o outro lado disso, você não chega a saber até um pouco mais tarde. Essa é uma diferença muito grande entre nós. Então você está vendo dois processos vastamente diferentes, no entanto, se tem mensagens muito amorosas, nós podemos sentar juntos, como nós temos feito por anos, e canalizar a mesma mensagem. E às vezes, Cryon virá e haverá uma extensão daquilo que você acabou de canalizar. E então é quase como se no campo aquela mensagem está sobre nós, e a Gironda e Yeshua, quem quer que venha, pegará a bola e continuará, e então Cryon pegará de novo e terminará. Então adoro essa parte. Nós não estamos olhando para dois diferentes temas necessariamente, ou sabe, e como se estivéssemos tendo duas palestras na mesma plataforma. É a mesma energia sendo falada de formas diferentes. Você sente assim também? Sim, é tão fascinante, porque sabe, às vezes me é perguntado, eu vou para a energia, e ele diz, a única coisa que eu preciso fazer para me preparar é tipo pegar uma carta, por exemplo, tirar uma carta do seu aplicativo, qualquer que seja. E é isto. E então a mensagem virá, e então eu meio que entro, sabe, quando você está canalizando o Cryon e o Cryon chega, é como elas estão relacionadas. E é tão estranho e diferente ver quão coerentemente, coesiva a Gironda e o Conselho e Cryon. É como um tapete entrelaçado, uma tapeçaria de informações e energias que se encaixam juntas de forma tão bem. E nós nunca falamos sobre isso antecipadamente, sabe? Não. Há algo mais. Eu chamaria isso de consciência da entidade. Isso é para as pessoas que nunca canalizaram, não têm nenhuma ideia, estão olhando para nós canalizando de várias formas, dizendo como funciona, o quão longe você está lá, ou onde você está. Eu observei a Gironda muitas vezes pegar uma carta de um baralho e lê-la.
Então isso é Adironda através de você lendo uma carta e então comentando sobre ela. Eu observei Adironda mudar de transparências, não você. E isto podemos dizer, bem, como você faz isso quando você está canalizando? Você precisa lembrar disso. Isso é uma fusão entre o ser humano, a consciência de um ser humano, a entidade que está com você, dando a mensagem, usando sua voz, seu intelecto e todas essas coisas. E é claro que há uma consciência. Eu recentemente tive uma que foi muito engraçada porque eu estava na Islândia e eu acho que isso foi no primeiro dia, no segundo dia, e todos nós estávamos ao redor do hotel e o sol não estava brilhando, estava muito frio. E estava mais ou menos -4, -5 graus toda vez que nós canalizávamos. Nós tínhamos bons equipamentos, mas quando o vento soprava e o sol se punha, era mais difícil. E quando estávamos de volta no hotel, prontos para canalizar, nós iniciamos. E o que eu não sabia é que nós estávamos na única passagem que ia para o spa. E então eu estava canalizando e 2 pessoas estavam vindo do spa em suas roupas de banho e passaram bem à minha frente enquanto eu canalizava e à frente do grupo. E eu não podia vê-las, eu não tinha nenhuma ideia e Cryon parou e disse: "Você não tem nenhuma ideia do que acabou de acontecer." 2 pessoas passaram em seus trajes de banho. E, novamente, isso é consciência da entidade. Eu estava com meus olhos fechados. Cryon está muito consciente de absolutamente tudo em 3D que está acontecendo ao redor dele ou dela. Qualquer que seja aquele sentimento, então é apenas um outro pedaço, uma parte que eu queria contar às pessoas. Pode parecer que nós estamos em transe, mas nós não estamos. Nós estamos fundidos com o planeta 3D. E é assim que nós estamos sentindo as coisas que estão acontecendo na plateia. A Adironda vai para a plateia e conversa com as pessoas. E Cryon fala com as pessoas a partir do palco e diz: "Eu sei quem você é, há um aqui que está fazendo isso e aquilo", porque estamos muito aliados, eu diria, com os corpos emocionais e, é claro, com as almas que estão na sala. Então, alguma vez você teve alguma coisa especial que tenha acontecido durante a canalização? Eu tenho uma que eu contarei a você aqui, que aconteceu no Egito, mas houve alguma coisa profunda ou divertida ou não? Ou qualquer coisa que você queira falar, sabe? Eu tive tantas experiências, é tão fantástico porque eu abro meus olhos e depois, provavelmente, dos primeiros 6 ou 8 meses de canalizar, eu percebi que eu poderia abrir meus olhos e mover meu corpo, mas eu não podia caminhar ainda. Aquilo levou alguns anos, mas eu podia abrir meus olhos e quando eu faço isso, tudo está azul, como se fosse uma névoa azul. Ainda é assim com tudo. E eu acho que eles sabem. Eles, querendo dizer a Adironda e o Conselho, eles sabem como orquestrar e interligar as nossas vidas são, porque quando eu estava em Israel, e nós, não onde nós deveríamos ter estado, essa foi minha própria viagem para Israel, não a viagem quando eu fui com você, foi uma extensão daquela viagem. Nós estávamos, eu não me lembro exatamente de qual templo era. Era o templo da Mãe Maria ou algo assim. E havia um pequeno anfiteatro do lado de fora, um tipo de estrutura muito pequeno, talvez 30, 40 pessoas podiam facilmente sentar-se lá. E então havia uma pia batismal em frente ali e Yeshua, é claro, permaneceu do lado da pia batismal e essas pessoas passaram do lado e elas ouviram um ruído e elas passaram por ali e conforme eles passavam, enquanto nós estávamos canalizando, então Yeshua estava saudando cada uma daquelas pessoas e conforme eles passavam, elas diziam: "Estamos procurando por Jesus." E o Yeshua disse: "Sim, Jesus está todo ao seu redor." Foi tão engraçado, nosso grupo morreu de rir, porque foi como, aqui estavam eles, pessoas cristãs, procurando por Jesus, e é como se... E eles passaram por Jesus. Certo. E foi interessante, porque eles passaram por nós, e depois eles voltaram, e muitos deles pararam. E ouviram ao que estava acontecendo, e então o motorista deles os chamou para eles irem embora, mas foi fascinante ter aquela experiência. Nós tivemos algo similar acontecendo no Monte Sinai. Você não escolheu subir a montanha e você teve uma pequena canalização na base da montanha? Eu escolhi subir a montanha
E eu nunca farei isso novamente, só para que você saiba. Eu acho que minhas pernas ainda estão doendo daquilo. Mas eu canalizei no topo do Sinai. E na descida, que foi mais difícil do que subir, para mim, demorou 4 horas ou mais para descer dali, porque meu corpo estava tão dolorido. Algumas pessoas passaram por mim, pessoas que estavam lá, e ouviram a canalização, e elas eram de um grupo espiritual, um grupo religioso. Eu não sei quem eles eram. E o cara parou, olhou para mim e disse: eu realmente gostei daquilo que você disse a respeito de Moisés. E então ele foi embora. Sabe, nunca se sabe quem está ouvindo, não é? Você nunca sabe, especialmente nessas áreas a céu aberto, onde nós temos alguns encontros. Então eu tive uma coisa engraçada acontecendo. Eu acho que ninguém ouviu essa história porque nós compartilhamos a história. É uma curta. Eu acho que eu estava na Flórida. Eu acho que está gravado, está no site, como nós sempre colocamos. Cryon estava dizendo algo a respeito: deixe as águas do amor fluir por você, como se a água fosse fluir. E de repente houve uma tempestade de chuva, como pode acontecer na Flórida, no mesmo momento em que Cryon estava canalizando, e houve um vazamento no teto daquele salão, e um dos painéis se abriu, e a água então desceu no mesmo momento onde Cryon estava falando sobre a água. E então é interessante, você acha que as pessoas poderiam ficar loucas, mas simplesmente elas moveram sua cadeira para o lado, deixaram a água cair, e nós continuamos. Mas esses são o tipo de coisas que acontecem e que são muito divertidas. Você tem alguma... Há também algumas coisas profundas. Você tem algumas, sabe? Eu acho que há tantas que são muito profundas. Sabe? Quando nós estivemos em lugares... Na Tailândia, nós estivemos na Tailândia. Na primeira vez, realmente, que eu fui até lá. Buda sempre esteve no conselho, mas... A primeira vez que o Buda veio para trazer uma mensagem, a energia foi muito forte, a energia dele, e os budistas que estavam lá pararam e ouviram e concordaram com a cabeça, e mesmo que talvez eles não tenham percebido o que estava acontecendo, eles sabiam o que estava ocorrendo, eles conheciam a energia que estava vindo. Eu tenho uma para você. Como foi no Egito para você ir para o templo de Ísis, bem cedo da manhã, sentar e canalizar Ísis? Essa é uma grande imagem, eu tenho uma grande foto desse momento. Foi a coisa mais impressionante, porque Ísis é uma energia muito forte, e estar no templo dela e conectar com ela ao nascer do sol, que foi simplesmente espetacular. E a energia dela veio de forma tão intensa que quase parecia como se eu tivesse um microfone e um sistema de alto-falantes. Eu não sei se você se lembra daquilo, mas para mim, eu sentava do seu lado, é claro que eu me lembro. A sensação foi como se ela... As pessoas, eu acho que Isis provavelmente sabia exatamente como projetar, e elas sentiram aquela energia. Era uma voz mais baixa também. Marilyn, você se lembra disso? Era um timbre mais baixo de voz do que você tem normalmente. Não, eu não lembro. Eu apenas não queria interromper, mas antes de esquecer, essa é outra coisa. Você tem melhor equilíbrio quando você está canalizando. Eu tenho observado você fazer a postura do Karate Kid e estar com um pé só e simplesmente suspensa enquanto você balança a espada, e eu digo, eu não posso fazer aquilo, e então você me disse mais tarde, eu também não posso fazer, que você também não poderia fazer, eu também não posso fazer aquilo. Então, essa questão da Isis foi como isso para mim. De repente nós tínhamos uma voz que é uma voz mais ressonante, eu acho, do que eu já ouvi você no passado. É por isso que eu estou perguntando isso, porque aquele foi um tempo profundo que eu acho para ambos nós. Primeiro pela manhã, observando o sol nascer, sozinhos naquele templo, e depois você canalizando Isis. A energia foi tão forte. Eu quero dizer, eu não me lembro de nada depois. Eu pensei, eu mal posso me lembrar de todo o tempo. Foi como ele era. Foi
tão magnífico. E aquela energia veio através de mim com uma força tão grande, com uma força poderosa. Eu não sei se Isis poderia ser daquela forma novamente, eu não sei, porque eu não estou consciente. Eu não sei não sabia que minha voz tinha mudado tanto com Isis vindo. Bem, eu ouvi e para mim foi de qualquer forma, sabe? E então, com Sekhmet, sabe, naquela viagem para o Egito, foi aí que eu percebi que foi Sekhmet, a deusa da destruição, a deusa da criação, que literalmente balançou a espada de luz, a espada de selenita de luz, e eu vi fotos e imagens de Sekhmet com aquelas espadas, e eu estava dizendo, ah, meu Deus! Sabe aquela pequena sala onde nós vemos a estátua de Sekhmet, e eles fecharam para nós quando nós fomos lá, que não necessariamente era parte da exibição, era apenas para grupos especiais. Eu me esqueço, aquilo foi em Luxor ou foi em algum outro lugar? Eu acho que é em Luxor, no templo de Karnak. Ok, foi Karnak. Mas o que foi me dito pelos guias, e várias pessoas disseram a mesma coisa, é que aquela sala em particular e aquela estrutura em particular estava lá antes do templo. E eles não a destruíram. E eles construíram o templo ao redor dela, porque eles não podiam tocá-la. Aquilo são coisas poderosas. Então eles disseram que havia magia demais. A terminologia deles. E nós entramos lá e eu me lembro, ambos vimos algo. E isso é algo que nós normalmente não dizemos às pessoas no palco, onde quer que seja, porque é estranho demais. Ambos, aqui estávamos nós, pessoas metafísicas canalizando entidades do além. No entanto, havia coisas que eram estranhas demais para sentir para as pessoas. E eu vi Sekhmet se mover. E eu não vejo essas coisas, jamais. E eu vi, e quando eu fiz, eu olhei de novo, abri meus olhos e vi novamente. E foi como o que isso significa e por que isso está acontecendo. E você teve algo similar acontecendo, eu sei? Sim. Foi tão estranho porque lá estávamos nós, naquela pequena sala. E eu também vi Sekhmet se mover, então havia uma barreira depois. Nós não podíamos se aproximar dela, mas eu andei ao redor daquela barreira e permaneci ao lado dela. E isso foi... Aquilo era uma estátua que era como... Eu não sei do que ela é feita, mas quando eu a toquei, ela estava quente. Estava quente como se fosse uma humana. E eu senti como se eu estivesse lá e eles estavam tirando minha foto. Eu podia sentir uma mão das minhas costas. Eu nunca me esquecerei daquilo. Então, quando nós fomos fazer a canalização, você se lembra daquele gato? Sim. Que andou ao redor, foi para cada pessoa do grupo. Sabe, não há acasos. Alguma vez você teve qualquer... Pessoas são pessoas e coisas acontecem. Alguma vez você teve alguém ou algumas pessoas que você precisou dispensar alguém que estava atrapalhando, alguma coisa assim aconteceu? Eu nunca perguntei isso a você, então estou colocando você sob os holofotes. Eu sei que Adironda toma muito cuidado de algumas pessoas que podem trazer perturbação, porque a energia deles é tão intensa. Normalmente quando as pessoas entram, sabe, elas se afastam. Mas houve uma vez, eu quero dizer, eu era nova para canalização e aquela pessoa estava em um grupo, uma professora espiritual, quer dizer, ela era uma líder espiritual na comunidade, e ela veio diante de Adironda. E então nós costumávamos, nós não fazemos isso, nós costumávamos ir, nós sentávamos diretamente em frente uns aos outros. E aquela pessoa veio diante de nós, e o arcanjo Miguel, na verdade, veio, o que muito raramente ele vem individualmente, mas lá a energia está muito intensa. E então eles nos disseram, disse essa pessoa, sabe, a sua vida não está acontecendo com integridade, e até que você devolva sua vida para a integridade, nada no seu mundo vai funcionar. E eu estava, espera um minuto, eu estou sentado, o que você está dizendo aqui? O que é isso? E então ele disse que o arcanjo Miguel disse que aquela pessoa tinha que ter uma sessão privada. E aquilo aconteceu 3 vezes, em 3 diferentes grupos. A mesma pessoa retornou
Mas ainda, ela nunca teve a sessão privada. Ela não estava recebendo a mensagem, não é? Sim, ela não captou a mensagem e ela não estava querendo gastar o dinheiro para ter uma sessão particular. Então, finalmente, o Arcanjo Miguel, quando ela veio e trouxe mais amigos e trouxe o marido dela e tudo aquilo, um grupo maior na comunidade, finalmente o Arcanjo Miguel veio e disse: você tem certeza ou você quer que eu expresse isso nesse lugar? E ela disse pela terceira vez, ela disse: sim, eu quero. E ele disse: ok, você precisa dizer a este homem que é seu marido que você tem deitado com essa mulher pelos últimos 5 anos. Nós precisamos ser honestos sobre isso e trazer nossas vidas para a integridade. E eu estava sentado ali atrás dizendo: ah, meu Deus, você está louco? O que você está dizendo? Nem sei quem é o cara, o que você está fazendo aí? Aquilo foi bastante intenso. Eu tive uma intensa também, eu me esqueci onde foi. Foi em algum lugar, outro país, talvez Suíça, mas talvez esteja enganado. Era uma plateia muito grande, eu estava prestes a entrar e um homem veio da plateia e sentou na cadeira de canalizar. Pegou o microfone e começou a canalizar. Mesmo? Sim. E o que se faz nesse momento? Eu estava tentando assinalar para o homem do microfone, para desligar o microfone dele, e todo mundo pensava que ele era parte do show. Foi alguém que simplesmente estava tão cheio com tudo que estava acontecendo, que, sabe, ele achou que precisava ir até lá e canalizar. Então, esse é um tipo de coisas que acontecem, sabe? Nós tocamos pessoas, as coisas acontecem, há aberturas, e muitas coisas podem acontecer. Mas essa foi a única vez que eu tive alguém subindo no palco. A propósito, aquilo mudou nossa preparação do palco. A partir dali, nós não fazemos as coisas fáceis para chegar no palco. Você precisa dar uma volta, então era muito fácil. E eu não sabia o que eu faria, e então eu simplesmente dei um passo atrás e interrompi algumas vezes porque eu tinha o microfone. E as mesmas coisas, podemos ouvir sua mensagem mais tarde, isso não é parte do nosso seminário, todas essas coisas. E ele continuava, e eu nunca me esquecerei. Tivemos 4 mulheres jovens que vieram, eles eram parte do grupo de Cryon no país delas, e elas estavam sentadas na parte da frente, e elas entraram ali, caminharam, conversaram com ele, e foi tão compassivo e doce. E então eles levantaram ele da cadeira e levaram ele para o lobby, onde ele despertou e percebeu que foi algo inapropriado aquilo que ele fez e pediu desculpas, mas isso foi necessário, sabe? Ao invés de guarda-costas e coisas do tipo. Eu tenho uma para contar sobre você. Posso contar o que aconteceu, que não foi em Luxor, na frente de Luxor da última vez. Nós estávamos lá, foi em Luxor. Sim. Então, eu tentarei ser sucinto e curto, mas aquilo foi clássico. Nós estávamos em Luxor e eles estavam desvelando 2 novas estátuas que eles tinham construído da última vez que viemos lá, que não estavam completas, sabe? As antiguidades estão sempre encontrando partes e reunindo essas partes e restaurando, e nunca acaba esse trabalho. Toda vez que você vai a algo um pouco mais restaurado, então não é algo rápido. Às vezes demora alguns anos para fazer algo, até mesmo uma estátua ou 2. E então eles estavam prestes a tirar os véus daquelas 2 e havia uma cerimônia que aconteceria. E nós estávamos pensando bem onde nós vamos canalizar, em Marilyn, onde eu canalizarei, onde Marilyn canalizará. Então você disse: tudo bem. Independente da cerimônia que iria acontecer, com todas as cadeiras que estavam preparadas, faremos essas coisas. Havia algumas escadas que pareciam ser muito seguras ao lado, e então nosso grupo, de cerca de 100 pessoas, se reuniu todo ao redor daquela escadaria, sentamos-nos ali, e a Adironda veio e começou a canalizar. Agora, os guias egípcios são muito alertas, porque eles realmente não devem permitir esse tipo de coisas acontecerem. Seria melhor para eles não ter cerimônias fora, além daquelas que eles planejam. Então eles são muito gentis para nos deixar canalizar onde podemos. Mas eles ficam muito alertas caso alguém chegue e fazendo coisas que não deveriam fazer. Então o que aconteceu? Eles estavam lá, próximo a eles, nós percebemos que você não percebeu porque você estava canalizando a Adironda, você simplesmente estava em completa canalização, fazendo o que você faz, e todos estavam usando headsets. Vocês estavam ouvindo você através de um sistema de um speaker, estavam ouvindo você pessoalmente através de fones de ouvido, e aquele guia
aqueles headsets que você tinha com microfone, todos estavam ouvindo, então ninguém estava realmente consciente do que você estava fazendo. Então alguém olhou e disse, parece que estávamos meditando, mas você estava lá canalizando. E então eles descobriram que o ministro das antiguidades queria apresentar a estátua, o desvelar da estátua. A comitiva dele tinha parado no estacionamento, eles usariam aquela mesma escadaria para descer para a cerimônia enquanto nós estávamos nela e você estava canalizando e os guias estavam ficando loucos. E eles estavam olhando para você e seus olhos estavam abertos porque você estava canalizando a Adironda e você estava canalizando, os caras estavam fazendo isso. Sai daí, eles estão vindo e tal. E nada estava acontecendo enquanto a Adironda estava assim, tá, tudo bem. E aqui vem eles. O ministro das antiguidades e a sua comitiva estava descendo as escadas. E ele estava descendo as escadas, nós estávamos parados ali, e ele parou na parte de baixo e percebeu que nós éramos turistas, e ele vê você falando. E ele reconhece o conjunto de guias, tudo que você estava fazendo, algum tipo de tour informativo. E então ele vem até você, e você estava canalizando, e ele dá as mãos a você enquanto você canaliza a Adironda. E a Adironda dizendo, sim, é muito bom conhecer você. E ele saiu do grupo e continua, e você continua a sua canalização. Eu acho que ele não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo ali. E você, como Marilyn, também não, até que nós mostramos as fotos, tudo isso mais tarde. E todos estavam tirando fotos o máximo que podiam. Aquilo provavelmente tenha sido uma das coisas mais incomuns em canalização que eu já vi. Foi estranhíssimo para mim, porque eu me lembro, no início, antes de nós começarmos, Ilan estava tentando direcionar para fora daquela escada, e eu continuava ouvindo, não, nós precisávamos estar naquela escada. Nós precisaríamos estar naquela escadaria, sabe? Eu não tinha nenhuma ideia por que seria assim. Então essa é uma das diferenças. Eu acho, com aquela questão da negociação, eu confio em tudo completamente. Eu simplesmente sigo a orientação. Mas sim, aquilo foi bem estranho, como eu percebi o que tinha acontecido depois. Em total canalização, a Adironda se levantou e apertou a mão do ministro e meus olhos estavam abertos. Aquilo foi tão bom. Foi uma situação de ganha-ganha. Ele estava feliz, nós estivemos felizes, a Adironda estava feliz, todos estavam felizes. Todos estavam curtindo aquilo. Sim, está no nosso website, está de fato. E as pessoas podem ouvir e olhar, procurar pelo Tour do Egito no ano passado. Eu tenho mais uma coisa que eu queria apresentar e depois estava pensando que poderíamos fazer uma pequena canalização. Claro, alguma vez você já teve algo dito ou que depois fez você sentir muita compaixão ou algo, ou com qualquer coisa que tenha acontecido. Pessoalmente, vamos dizer pessoalmente, não em canalização. Sim, eu sei que eu sou uma empática, eu sinto a energia de outras pessoas. Durante a canalização, é algo que se amplifica aquela energia, e eu sei que eu tive em muitas situações uma pessoa, sabe, eu posso me lembrar de uma pessoa que veio diante de Adironda e ela disse, eu não sei como superar isso, meu filho foi assassinado, e sabe, e então eu estava dirigindo um carro e meus gêmeos estavam no banco de trás e eu tive um acidente de carro e foi minha culpa e um dos meus gêmeos morreu. E eu estava então dizendo, oh meu Deus, eu empaticamente chorei. E aquela compaixão, eu me lembro daquela experiência porque foi tão emotiva para mim. Eu me lembraria disso também. E aquela energia, sabe, nós, como trabalhadores da luz, apresentadores, canalizadores, nós atraímos muitas pessoas nas plateias que estão com expectativas e esse tipo de coisas. E houve uma que eu não discuti muito com as pessoas. Eu estava esperando pelo show. Acho que eu fiz isso 2 outras vezes na minha carreira. Eu estava em Paris, num auditório de Saint-Germain. E estava com 3 mil pessoas. Eu estava com Greg Braden. Greg e eu estávamos apresentando lá. E um homem veio nos bastidores, por trás dos palcos. É nossa política não deixar as pessoas virem para o backstage, para
os bastidores, porque nós estávamos nos preparando, principalmente antes de apresentarmos, eu como canalizador estou muito consciente de mudanças de energia. Eu não quero que as pessoas venham para os bastidores fazendo algo, ou me dar algo, ou o que quer que seja, que poderia mudar a energia que eu já preparei como um apresentador para apresentar ali. Eu não sei como esse cara chegou lá, mas eu acho que ele foi trazido a partir de um dos nossos anfitriões, que achava que aquilo era apropriado. E ele estava carregando um vestido, uma roupa. E ele disse para mim, minha esposa está morrendo. Ele disse, eu tenho esse vestido dela, você poderia abençoá-lo. Agora, isso foi a coisa mais estranha que eu poderia pensar, eu fazendo como Lee Carroll, abençoar um vestido para ajudar a esposa dele a curar-se. Ele não pediu por uma canalização, foi tão diferente aquilo. E mesmo naquela época, isso foi há muitos anos, isso deve ter sido uns 15 anos. E então o que eu fiz, e a única coisa que eu podia pensar em fazer é que eu peguei o vestido, eu coloquei sobre mim, apoiado sobre mim, e eu pedi a ele para pressionar contra ele e nós nos abraçamos. Por cerca de 3 ou 4 minutos. Aquilo foi muito tempo, com aquele vestido entre nós, e ambos choramos. Eu não sei o que aconteceu depois daquilo, mas foi a única coisa que eu pude pensar, que poderia ajudá-lo naquele momento. Se aquilo ajudou ela ou não, eu não sei, mas eu sempre me lembro daquela experiência. Eu me senti sem nenhuma ação naquela época, eu realmente não compreendia. E então, depois daquele episódio, quando eu entro no palco, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque eu tive a compaixão do momento e continuei e pude levar aquilo para a plateia. Esses são o tipo de coisas que acontecem conosco, sabe? E a maioria das pessoas nem mesmo sabe disso. Com certeza. Sabe, provavelmente houve uma vez, eu nem mesmo sei se você está consciente disso. Nós estávamos canalizando no Havaí e eu acho que na primeira ou segunda canalização em grupo de 3, talvez. E foi logo depois da minha mãe ter feito a sua passagem. Eu não acredito que eu tinha percebido que minha mãe... Que você sabia que minha mãe tinha feito a passagem? Eu acho que não. Depois de eu canalizar, eu simplesmente senti essa tristeza, sabe? Foi uma lição para mim. Sempre levar um lencinho. Sabe, quando eu estou canalizando. Sempre leva um lencinho para o palco. E eu simplesmente chorei depois da canalização. E você estava canalizando e eu estava tentando não estragar tudo. Obrigado por isso. E de repente, Cryon disse que eu não sabia se a pessoa que estava ao meu lado, ou a mulher que estava ao meu lado, alguma coisa assim, percebia que havia uma mulher mais velha que estava sentada no meu colo. Isso me faz chorar só de pensar nisso. E ela quer que você saiba que ela aprova aquilo que você está fazendo. E aquilo foi tão enorme para mim. Ainda, só de pensar naquela energia, aquela emoção, e Cryon percebeu, sem você abrir os seus olhos, que aquela mulher, essa mulher mais velha, e novamente, Lee, você não tinha nenhuma ideia de que minha mãe tinha feito a passagem. Estava sentada ao meu lado, sentada no meu colo, como ele disse. Isso é profundo. Eu adorei essa história e foi uma coisa tão poderosa, porque eu venho de uma família religiosa e eu sempre estava preocupada como meus pais pensariam, sabe? E foi muito profundo para mim. E eu direi algo a você agora. Então Cryon fez isso uma segunda vez. Não há muito tempo atrás. Com um guia Navajo em Monument Valley que estava conosco. Ela estava ouvindo. E Cryon disse para a guia que havia uma mulher mais velha acima de você. E ele disse, ela quer que você saiba que tudo está bem e obrigado. E era a avó dela, que tinha feito a passagem recentemente, e as circunstâncias onde ela se sentia culpada por aquilo. Estes são tipos de coisas que nós experimentamos fora de nós mesmos, mesmo durante a canalização, que agora nós podemos conversar com você. Obrigado, Marilyn, por estar conosco. Nós podemos fazer isso de novo e contar mais histórias também. Eu acho fantástico. Então, vamos fazer
Apenas uma mini canalização, se você puder ir primeiro com quem quer que seja, e quando eu ouvir o Namastê, então Cryon virá, então diremos adeus depois daquilo. É sempre a dica, o Namastê. Então, terminamos. Ok. Então, então bom dia para vocês, né? Tão bom ver vocês. Sabe, estamos olhando aqui, olhando lá, lá estão vocês. Muito poderoso conectar com vocês. E como vocês compreendem que através dos éteres, através da energia, através da frequência vibracional deste planeta, a ativação está ocorrendo e há mais e mais ativações que estão ocorrendo porque os véus estão se afinando cada vez mais. Nós vamos mover o colar do nosso veículo Marion, porque ele está batendo por aí, porque nós movimentamos muito. Então parece melhor agora. Ela está ali em algum lugar. Então, nesta energia e nessa frequência vibracional, desses momentos, nesses tempos, a Terra está criando uma nova energia, um novo padrão. E conforme esse planeta cria esse novo paradigma, a energia do planeta, como vocês conhecem, meus queridos, está mudando e movimentando-se bastante. E saibam que tudo está na ordem divina, tudo ainda está naquela frequência divina, porque com a energia, cada pessoa que vive neste planeta está literalmente elevando sua vibração. Nós sabemos que vocês sabem disso, que cada um de vocês é um canal, cada um de vocês é uma conexão divina entre a fonte e a humanidade. E conforme a evolução ocorre, isso ficará cada vez mais forte. E com esta evolução, saiba que a frequência vibracional deste planeta está de fato elevando-se. E é por isso que as coisas estão mudando ao seu redor tão rapidamente. Naquela mudança que é tão rápida, nós pedimos a vocês para permanecerem presentes. Nós pedimos a vocês para permanecerem em seu coração. Nós pedimos que vocês se conectem diariamente com seu centro cardíaco. Sabe? E pedimos que vocês pratiquem, deixem de lado aquela energia que parece estar forçando de volta aquilo que é contra a sua frequência. E perceber que quando você tem isso, você também tem aquilo. Então é esse empurra e puxa, entrando e saindo, e você tem esses dois lados que agora estão reconhecendo e se fundindo. E conforme esses dois lados estão reconhecendo e a unidade, há uma fusão da humanidade. Respire profundamente. E com aquela fusão da humanidade, aquela vibração está atravessando, está indo para uma extensão tão grande que é muito maior e muito melhor do que jamais foi antes na sua história, na história desse planeta. Nós conhecemos lemurianos, nós sabemos que eles lançaram os fundamentos para isso acontecer. Nós sabemos que a civilização, após civilização, literalmente, estão se apresentando, se mostrando, de forma que as pessoas desse planeta, os povos, possam literalmente ter um pouco mais de respeito por aquilo que está chegando. Por quê? As mudanças estão ocorrendo.
Ah, queridos amados, vocês são a mudança que está ocorrendo. Vocês, como nosso querido amigo Lee Carroll diz, o campo está se expandindo. Eu peço a vocês para compreenderem que o seu campo está criando a realidade deste planeta. Portanto, é tão importante que você sustente este centro amoroso em seu coração. Para você sustentar aquela frequência, como a Adironda a chama, nas células do seu ser. Pois os tempos estão mudando-se rapidamente. Eu sou grato por você, todos aqueles que estão assistindo a isto, tenham se voluntariado para estarem aqui, neste ponto do tempo. Pois vocês estão apoiando, estão a serviço. E eu os agradeço por isto. E é por isso que eu vim também, para agradecer vocês. Pois as pessoas assistirão a isso por muitos anos. Você é quem você é. Um voluntário para apoiar e ajudar o mundo a compreender que o sentimento de amor incondicional é o mais forte, mais cheio de poder e energia preenchida de paz possível. Então eu peço a vocês para trazerem isto à tona, como eu fiz. E que vocês tenham um fim diferente do meu. E por isto, eu sou grato. Uhá! Então, uma boa viagem com os mestres chegando, não é? Então, naquela energia, foi pedido a você que a frequência vibracional que você tem fique de lado daquela pilha de contrastes, se afaste da energia que é a antítese e seja aquela luz, seja aquela vibração, seja, como eu citarei Cryon de outro dia, seja aquele farol de luz, iluminando o caminho. Isto é quem você é. E por isto, nós somos gratos. Ah, queridos seres de luz, nós amamos vocês tanto. Nós vemos vocês. Nós conhecemos vocês. Nós honramos vocês. E, como mestre, nós somos gratos por vocês. Namastê. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. De fato, há uma mudança de paradigma. De fato, as coisas que Adironda e Yeshua disseram a vocês de forma profunda são verdades, são acuradas. Estas são as mensagens que todos nós temos.
para um planeta que está em mudança, em transformação. Se você der uma olhada nos tempos de início de tantos dos canalizadores de hoje, aqueles que têm as mensagens, seja verbal ou escritas, aqueles que têm as mensagens destes tempos, todos coletivamente começaram aproximadamente no final dos anos 80 neste planeta. Aquele grande tempo foi quando os trunfos estavam caindo, onde vocês tiveram uma mudança que mudaria a profecia do planeta ele mesmo, que levaria vocês a passar o ano 2000 e então continuando até 2012. A precessão dos equinócios aconteceu, é claro, como aconteceria astronomicamente, e vocês ainda estavam aqui sem guerras. Uma sociedade de humanos no planeta que já não mais tinha uma profecia, porque todas as profecias das eras eram todas a respeito de um fim que não ocorreu. E então, aqui estão vocês, meus queridos, em um lugar que não tem nenhum volante para conduzir, vocês poderiam dizer, para aqueles que dependem de profetas para dizer a eles o que acontecerá nesta década, ou na próxima, ou na outra. E ao invés, é um tempo de capacitação, onde os humanos precisam pegar o gancho da energia do futuro eles mesmos, assumir a responsabilidade. É interessante, não é? Considerar algo neste momento sobre o qual não falei, mas que eu poderia falar depois. Se vocês pegarem indivíduos que talvez tenham situações em suas vidas e sua ansiedade está lá e eles querem mudar aquilo, e eles estão estudando as formas como eles podem mudar aquilo, de um paradigma para outro em suas vidas, uma das coisas que um conselheiro pedirá a eles para fazerem é parar, para se acalmarem, se aquietarem por um tempo, em um lugar de reflexão. Este é o motivo, até mesmo para a meditação, onde você pega as atividades diárias e, por um momento, você traz as atividades para um zero. Isso permite a um ser humano uma clareza para pensar sobre si mesmos, sobre tudo o que aconteceu, aquilo que eles gostariam de fazer, o que acontecerá a seguir em suas vidas. E, frequentemente, eles saem de uma sessão como aquela com uma intuição a respeito do que poderia estar a seguir para eles, que eles não tinham quando estavam ocupados. Grupos fazem isso também, e eles se encontram por este mesmo motivo, para se aquietarem de uma forma onde há uma permissão para pensamentos virem. Pensamentos não estavam lá antes. É uma limpeza, um clarear, vocês poderiam dizer, onde o estar ocupado parará. Eu quero que vocês olhem para o que está acontecendo neste momento no planeta. Respirem. Você poderia dizer que é um tempo forçado de quietude. Ele é profundo para as pessoas que nunca tiveram isso acontecendo antes, que sentem que eles precisam estar sempre ocupados para estar então agora presos em suas casas. Há tantas coisas que vocês poderiam fazer em sua casa, como muitos já descobriram. Mas quando vocês aceitam isso, começam a se aquietar e a compreender e a desligar a mídia. E então você diz, o que é que eu preciso saber? Nesse tempo de quietude, onde eu não posso estar muito ocupado, onde eu saio na rua e eu vejo que, se for permitido, nada está acontecendo, não há mais trânsito e as lojas estão fechadas. É um tempo para o planeta meditar, uma limpeza, um clareamento da consciência, de forma que quando retornar, isso acontecerá, haverá um novo pensamento, meus queridos. Não será as mesmas coisas de sempre, não serão. Vocês verão isso. A história reportará que quando vocês retornaram da dificuldade na qual vocês estão agora,
que haverá ainda um outro trunfo, e aquele será um bom trunfo. No background, no fundo, espreitando uma mudança de consciência de indivíduos que ainda não se apresentaram. Coisas que acontecerão que não poderiam acontecer antes desta época. E então vocês perceberão, de fato, tem sido uma mudança de consciência para o planeta. Coisas boas sairão disso, virão disso. E aqueles que deixaram este planeta nesta época terão sido um catalisador para coisas boas. Eles não morrerão em vão. Coisas boas estão disponíveis, meus queridos, depois deste tempo. E vocês verão. Sejam pacientes. E olhem ao seu redor para coisas que vocês não esperavam. Não esperem que isto aconteça. Aquilo que você pensa que acontecerá a seguir, olhe para além disto. Mas esta é a beleza de um planeta em transformação. Vocês precisavam passar por isso e vocês estão passando. Todos vocês sejam abençoados. Que estejam com medo ou com ansiedade nesta época, procurem por aquilo que nós chamamos a paz que vai além de qualquer compreensão. Em outras palavras, quando vocês colocarem 2 e receberem 10, há algo aí. E é isso que acontecerá com este planeta. Vocês terão mais disso, vocês receberão mais disso do que vocês pensam. Mas neste momento, esperem energias fluírem para vocês. Não importa quando vocês ouvirem esta canalização. Talvez até mesmo anos depois desse evento ter acontecido. Ainda será o mesmo. Você coloca 2 para dentro e sai 10. Quando se trata daquilo que é o Espírito e o amor de Deus. Sente-se, esteja quieto e saiba que você é uma parte do todo. E que sua alma é eterna e sempre foi. Você é muito maior do que você imagina. Esta é a mensagem e sempre será de Cryon. Saia desta canalização modificado. E assim é. Marilyn Harper, muito obrigado por se juntar a mim e compartilhar sua vida. É um prazer, Lee. Eu estou honrada em compartilhar o palco ou o vídeo com você em qualquer momento, em qualquer lugar. Este é o nosso palco hoje, sim. Muito bem. Bem, este é Lee Carroll, então, dizendo adeus, com outro streaming com Lee. Provavelmente faremos isso novamente. Deus abençoe vocês. Boa noite.